Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje. Aqui quem fala é o professor Carlos Duarte e hoje vamos aprender sobre os pacotes do Flutter. Para que o nosso aplicativo seja capaz de reproduzir sons tanto no ecossistema iOS quanto no Android, nós precisamos utilizar os pacotes do Flutter. Mas antes de incorporarmos um pacote ao nosso projeto, nós precisamos entender o que eles fazem e como funcionam. Inicialmente, nós vamos usar um pacote mais simples para que possamos ver todas as etapas do processo e, em seguida, podemos utilizar esse mesmo procedimento para tocar os sons no nosso aplicativo Marimba. A primeira pergunta que precisamos fazer é: o que é um pacote do Flutter? Os pacotes em Flutter são bibliotecas de código aberto que outras pessoas criaram e que você pode incorporar ao seu projeto com o mínimo de esforço. Para pesquisarmos os pacotes existentes, basta acessarmos a página pub.dev. Nessa página, nós teremos uma infinidade de pacotes Flutter e, como vocês podem ver, eles estão divididos nas seguintes seções: favoritos da equipe do Flutter, os pacotes mais populares e os tops do Flutter e do Dart. Nós podemos ainda pesquisar por um pacote específico, e é isso que vamos fazer. Vamos procurar por um pacote que valide sequências de CPF e CNPJ. Vamos então pesquisar pela sigla CPF. Vejam que existem vários pacotes que correspondem a esse termo. Observem que cada pacote possui uma breve descrição e também sua pontuação e popularidade dentre os usuários. E essas informações são extremamente úteis para escolhermos o melhor pacote para o nosso projeto. Por exemplo, podemos ver que esse pacote chamado CPF-CNPJ possui uma pontuação alta e é bem popular entre os usuários que o utilizam. Esse é um bom indicativo que o pacote tem um desenvolvimento frequente e está sempre sendo atualizado. Se clicarmos sobre ele e depois na aba Scores, podemos ver a pontuação dele em todos os quesitos. Vejam que ele está quase com a pontuação máxima, falhando apenas no quesito documentação. Esses quesitos são definidos pela equipe de desenvolvimento do Flutter e servem como uma referência para deixar o pacote portável através de diversas plataformas. E se a pessoa que criou esse pacote seguir esses padrões, o pacote apresentará poucos bugs e será bem aceito por todos. Naturalmente, quanto maior a pontuação, melhor. Tenha em mente que quando você procura por um pacote específico, poderão existir vários com a mesma funcionalidade. Mas verificando a pontuação deles, você pode escolher o mais robusto e adequado à sua necessidade. Muitos desses pacotes são feitos pela equipe do Flutter. Por exemplo, na página inicial, nós podemos ver um pacote chamado Android Alarm Manager. Aqui embaixo, podemos ver que quem desenvolveu esse pacote foi o Flutter.dev, ou seja, a equipe do Flutter. E esse pode ser um outro indicador que esse é um bom pacote para se utilizar. Vamos então voltar ao pacote que encontramos, o pacote CPF-CNPJ, e vamos dar uma olhada em como utilizá-lo. Podemos ver que esse pacote é responsável por validar e formatar números de CPF e CNPJ. Por exemplo, você pode verificar se um CPF é válido ou não, e o mesmo pode ser feito para o CNPJ. E dependendo das funcionalidades que você precisa no seu aplicativo, esse pode ser um pacote muito interessante. Para vermos como tudo funciona, vamos pegar esse pacote e usá-lo dentro do nosso projeto. Sempre que você encontrar um pacote com o qual deseja trabalhar, a maneira mais fácil de começar é clicar na aba Installing e ver o que os autores dizem sobre o processo de instalação desse pacote. Vemos que o primeiro passo é adicionar a dependência do pacote ao nosso arquivo pubspec.yaml. Vamos então copiar essa linha e colar ela na seção Dependencies do arquivo pubspec.yaml. Veja que já existem as dependências do Flutter e do Cupertino_Icons. E eu vou colar logo após essa do Cupertino. Dessa forma, estamos dizendo ao nosso projeto que agora ele depende também do pacote CPF-CNPJ. Percebam que o Cupertino_Icons também é um pacote, e ele é desenvolvido pela equipe do Flutter. Ele é necessário para podermos usar os ícones do iOS dentro dos nossos aplicativos Flutter. E sempre que criamos um novo projeto, esse pacote é incluído automaticamente.
Agora que já adicionamos o pacote CPF-CNPJ, o que são esses números na frente dele? Bem, existem algumas maneiras de adicionar pacotes ao arquivo .yaml. A maneira mais simples é apenas adicionar o nome do pacote. Se deixarmos apenas o nome do pacote, estamos dizendo ao Flutter para buscar esse pacote específico chamado CPF-CNPJ no site que vimos anteriormente e usar qualquer versão dele que estiver disponível. Mas quando adicionamos o acento circunflexo e o 1.0.3 após ele, estamos informando ao projeto que desejamos usar qualquer versão superior à versão 1. Isso significa que se o autor desse pacote atualizar o código dele para a versão 1.3 ou 1.6 ou até mesmo para 1.2.1, o nosso pacote será atualizado perfeitamente. Porém, se o autor atualizar o pacote para a versão 2.0, por exemplo, nós não usaremos essa versão atualizada do pacote. Isso acontece para proteger os desenvolvedores de mudanças significativas nos pacotes, que possam prejudicar o funcionamento do aplicativo. E como eu sei disso? Bem, a documentação do Flutter deixa isso bem claro. Nessa seção da documentação, onde eles falam do uso dos pacotes, a equipe do Flutter explica detalhadamente sobre versões e o que elas significam. Portanto, a minha recomendação é, se você estiver usando um pacote do Flutter, especifique a versão e adicione um acento circunflexo antes do número para limitar as atualizações à versão principal do pacote, que é definida pelo primeiro número da sequência. Dessa forma, você obtém todos os benefícios do pacote sem o risco de sofrer uma alteração de versão mais significativa. Agora que adicionamos o nosso pacote ao arquivo PubSpec, precisamos incorporá-lo ao nosso projeto. Para isso, clicamos em PubGet. Assim, o Android Studio baixa todo o código necessário para que o pacote CPF-CNPJ funcione. Se expandirmos a pasta External Libraries e depois Dart Packages, podemos ver que o pacote CPF-CNPJ foi adicionado corretamente ao nosso projeto. Bem, a última coisa que precisamos fazer para usá-lo é importá-lo para o nosso código. Então, vamos copiar essa linha e colar ela no topo do arquivo main.dart. Assim, podemos começar a usar o pacote e todas as suas funcionalidades. Voltando na documentação do pacote CPF-CNPJ, podemos ver um exemplo de uso. Digamos que queremos validar um número de CPF para saber se ele é válido ou não. Como podemos fazer isso? Apenas para teste, vamos copiar esse exemplo para a função build do nosso projeto. Ao executarmos, veremos uma mensagem no console dizendo que esse número de CPF é inválido. Essa verificação é feita utilizando o método CPF, que foi desenvolvido pelo dono do pacote que acabamos de importar. Vejam como se torna fácil validar um número de CPF. Caso não tivéssemos importado esse pacote, teríamos que desenvolver todo o código responsável por essa validação, e isso provavelmente nos tomaria muito tempo. Vemos também que esse pacote fornece uma maneira fácil de formatar os números do CPF e do CNPJ. Vamos copiar essas linhas do exemplo também para dentro do método build e executar o nosso aplicativo novamente. Assim, nós temos os números em formatos corretos. E acredite, esse tipo de funcionalidade pode ser extremamente necessário no preenchimento de formulários e verificação de documentos pessoais. Mas ficamos com a seguinte pergunta: como eu sabia que o pacote CPF-CNPJ me forneceria as classes CPF e CNPJ? Bem, depois que baixamos o pacote, nós podemos dar uma olhada no código-fonte dele, que fica aqui dentro da pasta Dart Packages. Você verá que temos dois arquivos dentro da pasta Source, um chamado cnpj.dart e outro cpf.dart. E se clicarmos sobre o cnpj.dart, por exemplo, podemos ver que ele é uma classe que possui dois métodos, o format e o isValid. Dessa forma, conseguimos descobrir como usar esses métodos e para o que eles servem. Além disso, podemos também estudar o código do pacote para criar o nosso próprio ou fazer personalizações para situações específicas. E não se preocupe se você não estiver familiarizado com classes e métodos,
Nós veremos todos esses detalhes em aulas futuras. Bom, pessoal, essa foi apenas uma demonstração de como os pacotes do Flutter podem nos ajudar no desenvolvimento de aplicativos. E existem diversos pacotes para as mais diversas finalidades. Então não se esqueça, pacotes são essencialmente um conjunto de código que outras pessoas escrevem para atingir um objetivo específico. E essas pessoas são muito gentis em compartilhar com toda a comunidade o trabalho que elas tiveram. Na próxima aula, nós utilizaremos um pacote do Flutter para reproduzir os sons do nosso instrumento. Aguardo vocês lá. E se você gostou da aula de hoje, deixe o seu like e ative as notificações para receber o aviso da nossa próxima aula. Até a próxima, pessoal, e muito obrigado!